Como eu sempre digo aqui, para interpretar qualquer coisa nós temos que entender da linguagem, porque a língua é uma coisa, no caso de Bíblia, a língua é o hebraico. Mas o que aquelas caracteres, aqueles desenhos quer dizer? O que aquelas palavras quer dizer? Isso é linguagem. Então nós temos ali uma curiosidade muito bacana, quando Yeshua está ali para ser crucificado, ele vira para Pedro e fala assim: Pedro, antes que o galo cante, você me negará. Em outro evangelho ele fala assim: antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. No outro evangelho ele fala assim: antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E no outro evangelho ele fala que antes que o galo cante, que são 4, certo? Agora, olha só que interessante, por isso que nós temos que entender a linguagem. E a linguagem, ela está dentro da filologia antropológica, ou seja, gramática. O que é filologia? Ok? É como esse povo pensava. O que é antropologia? Como esse povo desenvolveu, entendeu? Filologia é basicamente amor ao conhecimento, ao logos, ok? Esse conhecimento do ser humano, a maneira dele de pensar, raciocinar e ser. Antropologia também é como esse homem desenvolveu. Como ele desenvolveu o seu pensamento, ou seja, como a sociedade cresce, qual é o tipo de gíria que tem aí perto da sua casa. Por exemplo, aqui em Minas Gerais a gente chama aquele suquinho num plástico de chup-chup. Lá na Bahia, por exemplo, lá em Piauí, onde eu fui, lá é Apolo. Ali pro lado do norte tem um lugar que vai ser din-din. No Rio de Janeiro, se eu não me engano, acho que é sacolé. Em São Paulo é geladinho, tá me entendendo? Ou seja, como desenvolveu a maneira, esse homem de pensar, só que ali no primeiro século. Pegou a ideia? Então, como eu expliquei para vocês de uma forma clara, ou seja, qual é o tipo de gíria, qual é o tipo de fala, de linguagem que tem aí no seu bairro, na sua região, no seu estado, que é filologia antropológica, para ficar fácil, é o tipo de língua, como se fala, e aí mané, colé, zé, essas coisas assim para você entender. Isso é o desenvolvimento social. Na época de Yeshua é muito interessante. No tratado Baba Kama, relata algo muito interessante para nós, por isso que tem que saber como esse povo desenvolveu, ok? Porque não podia criar galinhas. Não podia criar ali certos animais, para quê? Para não ter contaminação na hora do sacrifício. Então, como o sacerdote morava ali perto e morava no centro da cidade, como está escrito ali em Jerusalém, com certeza não podia, principalmente o sacerdote, ele não podia ter uma criação de galo. Isso aí é impossível. Interessante isso, né? Você pode procurar o registro aí no Baba Kama que você vai achar isso, Baba Kama 7. Então isso é o quê? Um registro, a filologia, como esse povo cresceu. E ali, eles estavam em domínio do Império Romano. E o Império Romano dividia os turnos da noite, a troca dos guardas, de 3 em 3 horas. Então, de 18 até as 21 se passava 3 horas. De 21 até meia-noite ou 24 horas se passava mais 3 horas. E de 24 ou meia-noite até as 3 horas da manhã se passavam mais um turno, que é o terceiro. Esse terceiro turno era conhecido como Cantar do Galo, ou Galatium, em latim. Ou seja, eles tocavam uma trombeta para, literalmente, avisar que está tendo uma troca de turno. Interessante isso, né? Olha só que legal. Então, como você pode ver, o terceiro turno da noite, que era de meia-noite até 3 horas da manhã, era conhecido como Galatium, ou Cantar do Galo. E Yeshua falou, antes que o galo cante 2 vezes, ou seja, o toque da trombeta era Galatium. Eles vão tocar agora o Galatium. Por quê? Era nessa madrugada que tocava essa trombeta. Antes que ela toque 2 vezes, você já me negou 3 vezes, Pedro. É por isso que temos todos esses detalhes maravilhosos. Me conta aí, você sabia disso? E olha, você pode pesquisar, isso daí é um ponto comum entre essas pessoas que estudam bastante. Se você gostou, compartilhe, vamos espalhar essa palavra de Deus maravilhosa. É muito interessante, né? E é fácil de entender, fala a verdade. Que o Eterno abençoe você. Shalom, shalom.